Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos dar um passinho a mais na questão da decomposição. Agora a gente vai falar um pouco sobre o máximo divisor comum, tá? Então, vamos abrir o livro na página 112 e dar continuidade. Bom, na página 111, nós acabamos tá bem fresco, né, na nossa cabeça a decomposição em fatores primos, ou seja, quando a gente vai dividindo o número pelos fatores primos, tá? Por números primos. Agora a gente vai utilizar isso para um passinho a mais. A gente vai descobrir o máximo divisor comum de dois números. O que seria o máximo? O maior divisor comum seria o máximo número que dá para dividir dois números, tá? Juntos. Então vamos lá. Em uma escola estão matriculados 48 alunos no quinto ano e 54 alunos no sexto ano. O professor de educação física, ele quer organizar os alunos desses 2 anos para uma gincana. Então, ele quer juntar os 48 alunos do quinto ano e os 54 alunos do sexto ano juntos para fazer uma gincana. Pessoal, a matemática ela é usada para quê? Para a gente resolver situações do dia a dia. E achar o máximo divisor comum vai facilitar muito a nossa vida. Então, vamos lá. No caso, a vida do professor de educação física. Ele quer formar grupos com o mesmo número de integrantes e com o maior número possível de alunos por grupo, mas sem misturar o quinto ano com o sexto ano. Quantos alunos o professor deve colocar em cada grupo e quantos grupos serão formados no quinto e no sexto ano? Bom, para resolver essa situação, vamos usar os nossos conhecimentos em matemática, tá? Então, a gente deve encontrar o maior número que dá para dividir 48 e 54. Ou seja, a gente vai calcular o máximo divisor comum. Qual é o maior número que dá para dividir tanto o 48 quanto o 54, tá? O máximo divisor comum, o maior número que dá para dividir. Máximo divisor comum é o maior dos divisores comuns. O que é comum, pessoal? Se eu tenho alguma coisa em comum, por exemplo, com a Júlia, que é minha filha, vou dar o exemplo da Júlia hoje. O que eu tenho em comum com ela? Não vale falar que a Júlia não parece comigo. Não, eu sei. Estou falando sério. Em comum, por exemplo, nós duas somos do sexo feminino. Nós temos isso em comum. O nosso cabelo é castanho. Em comum é quando os dois têm igual, tá? Isso que é em comum. Então, aqui no caso, o maior divisor comum, que os dois números sejam divisíveis. Máximo divisor comum é o maior divisor comum de dois números ou mais números. Aqui no caso, a gente vai fazer com 48 alunos do quinto ano e os 54 alunos do sexto, tá? Para isso, a gente vai usar uma abreviatura. O que é uma abreviatura? São letras que quando você olha, você sabe o que significa, tá? Vai diminuir, para a gente não precisar ficar falando máximo divisor comum, a gente vai usar MDC, tá? Então, eu vou falar, gente, eu quero que vocês encontrem o MDC de 48 e 54. Vocês vão saber que é encontrar o máximo divisor comum, ok? Como a gente faz em muitos... Hoje, na era da internet, a gente usa muito. A gente está teclando lá, falando com os nossos amigos, a gente não escreve mais você. A gente põe VC, né? Então, isso seriam abreviações, tá? A abreviatura, então, de máximo divisor comum é MDC, do jeito que está falando aqui, ó, ok? Então, vocês já sabem que MDC, quando a tia Vanessa pedir, ou no exercício de matemática, pedir MDC, está pedindo o máximo divisor comum entre dois números ou mais números, tá? A gente pode calcular o MDC de dois números ou mais utilizando o quê? A decomposição de fatores primos, que é a fatoração, que a gente já está usando,
ou fazendo divisões sucessivas, dividindo por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5, e assim vai. Mas fazendo a decomposição em fatores primos fica muito mais fácil, né? Do que ter que fazer aquele monte de divisão sucessiva. Então, vamos lá. Para a gente achar o MDC de 48, tia, por que 48? Pessoal, porque 48 é a quantidade de alunos do quinto ano. Lembra que a gente está resolvendo aí uma situação, problema do professor de educação física. O quinto ano, ele tem, então, aqui, ó, vocês podem ver, 48 alunos. E o sexto ano tem 54. Então, a gente vai decompor esses dois números em fatores primos. Vamos lá. Concentra aqui. 48, qual é o menor fator primo que dá para dividir? 2. E daí, 48 dividido por 2 dá 24, que também continua sendo divisível por 2, que dá 12, divisível por 2, que dá 6, dividido por 2 dá 3. Aí sim, só é divisível por 3, dá 1. Ponto. Fatoramos o 48, certo? Agora, vamos fatorar o 54. 54 dividido por 2, que é o menor número primo, vai dar 27. 27 não é mais divisível por 2, porque ele é ímpar, mas ele é divisível por 3, que daí vai dar 9. 9 continua sendo divisível por 3, que vai dar 3, que continua sendo divisível por 3 e finalmente chegou no 1. Observem agora, pessoal, quais são os números que têm em comum, quais são os fatores primos que têm em comum, ou seja, que tem nos dois números. Quais são? Ó, presta atenção. Temos aqui, ó, o 2, que ele aparece aqui, e ele aparece aqui também, ó, tá em comum. E o 3 aqui também, ó. Tá vendo? Então, qual é? O 2 e o 3. O 2 e o 3 são os fatores comuns que dividem tanto o 48 quanto o 54. Ok, pessoal? Agora, vamos lá. Na decomposição, ou seja, né, na fatoração, na decomposição dos números, a gente deve considerar a menor quantidade de vezes que os fatores primos comuns aparecem e multiplicá-los para encontrar o MDC. Vou ler de novo, presta atenção. Na decomposição dos fatores, na decomposição desses números, a gente deve considerar a menor quantidade de vezes que os fatores primos em comum aparecem. Então, o 2 ele apareceu aqui, no caso, 4 vezes, certo? Mas a gente só vai contar uma vez. Ele apareceu uma vez, aqui e aqui, a gente conta apenas uma vez. Aqui, nesse caso, o 3, ele aparece 3 vezes. E aqui, só uma vez. Mas ele também aparece nos dois. Então, para a gente conseguir achar os fatores em comum, é o 2 e o 3, que foi o que repetiu, não é mesmo? Entre os números 48 e 54, que foram fatorados na página anterior, os fatores primos em comum são o 2 e o 3. Então, o MDC de 48 e 54 é 2 vezes 3, que é 6. Por que 2 vezes 3? Ó, a gente repetiu o 2 aqui e o 3, não é? Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou ler aqui de novo. Entre os números 48 e 54, os fatores primos em comum, ou seja, que aparecem nos dois números, é o 2 e o 3. Então, o MDC, o máximo divisor comum de 48 e 54, é o 2 e o 3, não é? Então, a gente vai multiplicar o 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, MDC de 48 e 54 é igual a 6, tá? Bom, tá resolvido o problema. O professor ele deve montar grupos com 6 alunos. 8 grupos com alunos do quinto ano
48 dividido por 6 vai dar 8 grupos e 9 grupos do sexto ano, porque ele vai pegar aí os 54 e vai dividir por 6, que vai dar 9, tá ok? Bom, e agora? Vamos lá? Vamos calcular o MDC, o máximo divisor comum de 36 e de 90? Olha só. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Fatorei aqui o 36 e agora eu vou fatorar o 90, certo? Ó, 90 dividido por 2, 45, dividido por 3, 15, que é divisível por 3, que dá 5, divisível por 5, que dá 1. Nesse caso aqui, quando eu fatorei o 36 e o 90, o 2, ele aparece duas vezes aqui, só que só aparece uma vez aqui, não é verdade? Só que então, o que acontece? A gente só vai contar uma vez o 2. No caso do 3, ele aparece duas vezes aqui no 36 e duas vezes aqui no 90. Aí sim eu vou contar o 3 duas vezes, tá? Então, como que eu vou fazer para achar o MDC de 36 e de 90? Eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 3, tá? Então, aí, vamos lá. 2 vezes 3, quanto dá? 6. 6 vezes 3, 18. Então, o MDC de 36 e de 90 é 18. Esse é um dos jeitos de achar o MDC dos números. E tem também as divisões sucessivas, né, pessoal? Que é ir fazendo divisões. Mas aí vai ficar para nossa próxima aula, para não confundir a cabecinha de vocês. Eu vou colocar em anexo no Google Class 4 exercícios para vocês fatorarem dois números e acharem o MDC, tá bom? E não se esqueçam que na nossa próxima aula, amanhã no Zoom, vai ser uma aula só para tirar de dúvida e a tia vai explicar e tirar todas as dúvidas que vocês encontrarem, tá bom? Então é isso aí. Um beijo e eu aguardo vocês. Tchau, tchau!